E aí, gremistas? Pois é, e o Grêmio contratou o Jael, o Cruel. Lembro do jogador, jogou no Bahia, é um jogador bem rodado, se não me engano está com 27, 28 anos, 1,86 m. Lembro dele no Bahia, me lembro do Flamengo, um cara que tem um... Olha, vou ser bem sincero, entre El Toro, o Kaique, e esse último aí, o Ângelo aí, que é o que menos me agrada, não deixa nada a desejar. Um jogador que a gente não é o que a gente está esperando aí, mas é um jogador bem rodado, não tem uma média de gols também, não é ruim, é um cara que pode emplacar, pode fazer os gols dele, mas encara muito mais para grupo. Não é o fazedor de gol que eu vejo o Grêmio, mas vai saber. Tem gente querendo André Lima, que eu gosto, bom jogador, teve uma ótima passagem, fez o gol na arena, o primeiro gol da arena aí, que diaba, lembra? Mas assim, é um cara que não é nada assim diferente desses que se apresentaram, esses três que não deram certo aí. É bruxo do Renato, como o Léo Moura, mas ainda assim não encaro como bruxismo. Levo fé na contratação desse rapaz, esse aí que eu estou esperando, o Beto Silva. Se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver. Muito bom jogador, dá para investir. Né? E o Jael Cruel é o jogador, literalmente o grandalhão, experiente, pode fazer muito gol aí. Já passou pelo Joinville, estava no Joinville, né? Passou pelo Bahia, estava na China, jogou no Flamengo, não teve muito espaço no esporte. E eu acho que é um jogador que é isso aí. Nada diferente do que vinha aí. Até prefiro ele que o Ângelo Rodrigues, esse aí que eu vi fazer um monte de gol espírita aí de fora da área. E só que assim, ó, como tá tudo muito indefinido e tem essa janela de agora, e a gente não sabe se o Luan vai, que eu acho que provavelmente vai, o Wallace, a gente não sabe mais alguma surpresa que pode acontecer. Eu até então venho elogiando a direção, mas começa a ficar preocupado, porque não trouxe zagueiro, tá reforçando o time, mas a gente não sabe quem fica para poder realmente definir e fechar o time. Não acho também um desastre essa contratação, é o que se anunciava aí. Não é porque o cara é castelhano, que às vezes o Grêmio tem essa síndrome do castelhano, lembra do Amato? É castelhano traz. E vários outros aí, não é porque é castelhano que, né, tem que ser bom. Olha o Kahneman. Kahneman aí, o Walter aí, nossa, velho. Esse cara aí vai fazer chover esse ano, essa dupla de zaga do Grêmio vai fazer chover. Então, assim, mas começa aquilo que eu digo, dá um sinal de alerta. Quem é que vai ser o reserva do Douglas? O Maxi Rodrigues, pelo que se apresenta. Esse Beto Silva vem, parece que tá vindo, o Baidecão tá dando uma força. É um cara que meio assim, polivalente no ataque, eu acho ele mais assim, um meio atacante, um segundo atacante, um cara de tipo um ponta, pode jogar no meio, muito habilidoso. Na verdade, até agora a contratação que eu realmente estou esperando aí é esse Beto Silva dos que fala. Muito animado com esse cara. Mas assim eu começo a me preocupar, porque tem que ver essas peças de reposição aí. Os outros times estão se armando, né? Já tem time aí com o jogador falando merda, falando besteira, se atrapalhando aí, né? Pessoal aí da. Bom, não, né? E então o que eu digo é que o Grêmio tem que contratar, tem que se mexer, tem que contratar mais gente pro grupo, tem que contratar peça de reposição principalmente pro Douglas. Eu já venho falando isso aí faz muito tempo. Precisamos, porque o Grêmio até então, sem o Douglas, pena, né? Fica capenga. Eu me lembro quando isso começou, quando eu me dei conta que o Grêmio era dependendo do Douglas, o Filipão ainda estava aí. O Filipão ainda estava aí. Foi no jogo com a Ponte Preta.
nós começamos sem ele. Eu não me lembro agora se foi 3-2 para a Ponte ou 3-3, aí que não podia ser nem 3-2 nem 3-3 o resultado, mas foi. Eu não lembro. Mas eu sei que o Douglas entrou e o time melhorou e eu me vi dependendo desse rapaz. E obrigado, maestro. Tu jogou muita bola esse ano. Então, assim, quem vai jogar no lugar dele? Maxi Rodrigues, que às vezes tem gente que gosta. Eu vi o Maxi Rodrigues jogar, vi ele virar um jogo aqui. Mas um cara que parece às vezes precisar sequência e não sei se vai ter essa sequência. Então, assim, o Grêmio precisa contratar mais, mas é o que eu digo. Ainda tem essa outra janela, temos que ver quem vai. Mas eu começo a me preocupar. Mas o Jael, esse aí não é nada diferente desses outros jogadores. Não é nada diferente desses outros jogadores. Precisamos contratar zagueiro. Então, assim, fica um sinal de alerta. E a contratação essa do centroavante é isso aí. Outra coisa que eu observo é que eu acho que o Grêmio não, por mais que seja até exigência do Renato, um centroavante, e digo que assim, não é um fazedor de gol esse rapaz, mas pode ser. A média de gol dele não é tão ruim assim. Se ele emplacar até. Só que o que eu digo é que isso me faz ver que o Grêmio não vai mudar o esquema. Vai jogar talvez com esse esquema, com um jogador mais dentro da área, saindo ali, fazendo alguma triangulação e jogador de cabeça, o 9 mesmo, fincado. Mas eu acho que não vai ser o esquema principal do Grêmio. Principalmente com a vinda desse menininho aí, o Beto. Esse aí do doble chapa aí, que é meio brasileiro, meio peruano. Então essa aí é a contratação do Grêmio. É um cara que rodado, experiente, não é um desastre. Jogou no Bahia, o Renato conhece, pode ser que numa dessa ele dê bem. E ainda não vejo bruxismo e palhaçada no vestiário do Grêmio. Acho que é um cara que tentaram outros e agora ouviram alguma coisa que o Renato falou. Por ser meio coincidente, não sei. Mas não, é um jogador a nível desse que está você vendo aí. Entende? 1,80m. Vamos ver, eu tenho aqui 1,86m, 28 anos. 28 anos. Eu me lembro dele no Bahia, o Cruel. Fui dar uma olhada agora, mas lembro dele fazendo uns gols. E desse nome dele aí, né? Então, assim, vamos esperar, mas fica o sinal de alerta. Temos que contratar. Né? Não podemos perder tempo. Os times estão se armando. Certas posições precisam de peça de reposição. Né? Tem o Maxi Rodrigues. Fernandinho vai ser ocupado. Até o que é que vocês acham sobre o Fernandinho? Eu acho que é um cara que ainda dá para investir. Ele fez gol no 5-0. Tem mais gente aí, cara. Tem mais gente. Aquele Lucas Coelho, se eu não me engano. Mas é que não dá para ficar assim. Esperamos as contratações de mais peso. Aí o que eu ouço é que vem. Eu ainda dou crédito para a direção. É que é mesmo fato agora do El Toro, que não tem a ver. Tem a ver com a contratação, mas com uma descontratação acertadíssima. Se vocês compararem o Renato com o Roger, assim, o Roger fez um excelente trabalho no Grêmio, mas o Grêmio não estava mais perdendo de 4-0. O Grêmio começou a meter 4-0. Bom, o Grêmio não saímos pelo campeonato do Brasil. Então, assim, até então, damos crédito para a direção, mas se mexam. Precisamos de mais gente aí. E o centroavante que ia vir, talvez venha mais um, eu ouvi dizer também, mas até agora o que veio é o Jael, o Cruel aí. É isso aí, gremistada, fiquem com Deus.